Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o segundo dia da campanha em favor da Igreja Pentecostal Deus é Justiça. Que todos os líderes, que todos os pastores orem pelas suas igrejas. Convoque a membresia, convoque os simpatizantes, convoque até os dizimistas para entrar junto nessa corrente em favor da igreja que o Senhor congrega, que a senhora congrega, que nós congregamos e honramos, porque é um lugar de bênção, onde Deus tem ordenado a bênção. Pela primeira vez eu abro a live sem a espada, né? Com a companheira das noites aqui, né? Vamos esperar o pessoal entrar. Era para mim ter entrado mais cedo, mas agora que deu, né? Mas eu agradeço a todos, porque as lives que eu faço, as pessoas podem ver na íntegra, ou também podem assistir pelo meu canal no YouTube, Pastor Márcio Pereira Santiago. Dá um likezinho lá, se inscreva e ative o sininho. Deixa eu acender aqui o abajur para ver como é que fica. Deixa eu ver como é que fica. Fica um pouquinho melhor, né? Mesma coisa, acho. Bom, vamos à palavra. 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? No versículo de número 10. Ora, aquele quem dá a semente ao que semeia, também vos dê o pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Olha que coisa tremenda, né, meus irmãos? Irmãos, eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, até porque talvez você não saiba, mas a Igreja Pentecostal Deus e Justiça, o pastor Márcio, a equipe, a membresia, talvez nós não imaginamos a responsabilidade que está sobre os meus ombros. E quando alguém atinge a igreja, fala mal da igreja, ou quando alguém persegue o pastor Márcio, essas pessoas não respeitam o sentimento que eu tenho no meu coração pelas almas, pela igreja, desde menino, caindo, levantando, saindo, voltando, aprendendo com os erros, com as experiências, também conquistando, também sendo vitorioso. Então, meus irmãos, quando alguém deixa de ajudar a obra de Deus, você deixa de dar semente para nós que estamos aqui com chuva, com frio, com pandemia, muitas vezes até arriscando a nossa vida por vocês. Talvez você diga, mas pastor, eu não estou te pedindo para te abrir a igreja, eu não estou te pedindo para te orar por mim, não estou te pedindo para te fazer nada por mim. Tudo bem, mas mesmo assim, mesmo com a sua ingratidão, eu vou estar orando por você. E inclusive, estarei orando, independente se você ajuda ou não essa obra. Pode ter certeza que as minhas palavras são muito sinceras. Mas a pandemia de uns tempos para cá, eu tenho visto muitos pastores fechar os seus templos, igrejas sendo fechadas, por causa que os aluguéis são muito caros. E ainda por cima vem aquele clima de deboche, viu? Porta que Deus não abre, fecha mesmo. Mas as pessoas falam sem saber a responsabilidade de cuidar uma obra como a Igreja Pentecostal Deus e Justiça. Porque eu não estou falando dos pastores que vivem nos palacetes, nas igrejas grandes, né, que são chamadas de catedrais. Lá tem muitos patrocinadores. Não está saindo oferta, irmãos. Tem gente que pensa, está saindo oferta, como é que o pastor está até hoje? O que salva a igreja é aquele que dizima, é aquele que lembra do altar. É muito difícil sair oferta. Para os irmãos terem uma ideia, no culto de domingo,
na sede, hein? Estou falando a verdade. E Deus conhece o meu coração. Eu não mentiria para vocês, eu não falaria sobre isso. Mas é bom que o povo esteja consciente de como é cuidar de uma obra de Deus. Saiu R$7 de oferta. Porque a ajuda maior que entrou, eu tive que abençoar a gasolina, né? Para levar a irmã. Então, irmãos, o que sobrou no caixa foram R$7. Hoje, no culto em Porto Alegre, saiu R$4,20. Mas chega no dia de pagar o aluguel, tem que ter os 500 de Porto Alegre. Chega no dia que chega o cartão da igreja, que tem o filtro de água gelada, os ventiladores, mesa de som, microfone, caixa de som, os fios lá para os aparelhos, a rádio 24 horas, gasolina todo dia, R$25 de gasolina todos os dias. Então, irmãos, não é brincadeira. Se não sai oferta, como é que o pastor consegue manter a obra? Graças aos dizimistas. A gente entende, irmãos, é uma pandemia. É muito difícil as pessoas terem para ajudar. Gostaria eu poder ajudar vocês agora. Formar um auxílio. Uma igreja também precisa dar um auxílio para suas viúvas, para os seus órfãos, mas ainda a gente não tem essa capacidade material. Mas eu vou chegar lá. Tem gente que diz, eu vou chegar lá nem que eu esteja velhinho, caducando. Não, eu quero estar lúcido, eu quero estar bem, para poder continuar ajudando o povo, com saúde e com o mesmo foco de sempre, que é ganhar almas. Então, irmãos, essa campanha que eu estou fazendo é em favor da Igreja Pentecostal Deus e Justiça e da membresia, para que eles cresçam, para que eles oram, para que eles despertem, para que eles sejam usados por Deus, sejam até ousados, né? Quando for fazerem alguma coisa para Deus, porque também é um alívio para mim, é um descanso para mim, quando um membro se destaca, ele tem mais oportunidade, ele faz a obra de Deus, ele prega, ele ora por revelação, ele abre culto, ele limpa a igreja, ele faz a rádio, então ele é bem destacado, então me ajuda, às vezes faz até mais do que eu, e é isso que eu preciso, que Deus capacite a membresia e também continue me capacitando para me liderar a igreja, cuidar dessa parte burocrática, que é a parte do material. Acaba o culto, você vai embora, mas o pepino fica na minha mão. Eu tenho que pagar o cartão, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar o telefone, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar a rádio, eu tenho que pagar o aluguel, e assim se vai. Mas o Senhor está mandando dizimistas aos pouquinhos. Talvez esse seja o desejo de Deus, cuidar da sua obra aos poucos. Abençoa um aqui, abençoa um ali, alguém me chama, pastor, passa a maquininha aqui. A maquininha me come um pouco do dízimo, mas tudo bem. Alguém diz, qual é o Pix da igreja, pastor, passa o Pix aí. Ainda tem gente assim. Claro que de 1000 a gente tira 2. Infelizmente é assim. Então, continue dando a semente para quem está semeando. Nós não vamos desistir dessa obra. Eu só estou desabafando, irmãos. Eu preciso desabafar. Se não fosse os dízimos, eu seria mais um pastor que estaria com uma ou nenhuma igreja Deus e Justiça aberta. Não é porque o povo não ajuda, o povo não tem. Somente quem dizima que mantém o altar. Quem tem, está guardando. É uma pandemia. Nem todo mundo tem oferta para dar. Mas se cada um orar pelo pastor Márcio, para que Deus envie dizimistas fiéis do lado dele, essa obra não vai só chegar agora aos 14 anos, mas ela vai chegar aos 30 anos, aos 50 anos e quem sabe aos 100 anos. Nós não sabemos a geração que vem vindo aí. Então, irmãos, a palavra de Deus ensina: dê a semente para quem está semeando. Amém? E se você ajudar, não ajude com tristeza, ajude com alegria, porque é o agrado de Deus. É o agrado de Deus ver você contente em poder ajudar o pastor a pagar um ventilador, em Deus vai olhar para ti, vai ver você faceiro, dando aquela oferta, aquele dízimo, para ajudar a manter essa estrutura, não abandonar, não deixar o pastor sozinho, ficar doente, cansado, estressado, sem dormir direito. Dê a semente. Vamos orar, irmãos?
Eu quero orar para Deus te abençoar. Você é a igreja. Eu sou a igreja, mas a parte burocrática são os nomes, são as papeladas, é quando chega a conta, quando chega a parte de investir, porque o povo também quer ver onde é que está indo os dízimos, né? Então, irmãos, vamos lá, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, toca neste momento na vida espiritual, na vida material de cada pessoa que assiste e que vai assistir futuramente esta live. Dê força, meu Deus, para nós continuarmos nessa conduta de levarmos a Tua palavra, de cuidarmos do rebanho, de zelarmos pelo aluguel, pelo crédito que a igreja tem com as lojas, com os bancos, de nós zelarmos pela parte, meu Deus, que é a parte dos trabalhos sociais, onde a igreja pentecostal Deus é Justiça pode dar um gás, pode dar um rancho, pode dar uma cesta básica, pode dar um cobertor, um blusão, alguma coisa. Nós precisamos trabalhar como igreja nos serviços sociais. Senhor, a igreja não é só dentro das quatro paredes. A igreja pode ser na rua, a igreja pode ser no rádio. Graças a Deus que o nosso ministério está na rádio 24 horas. Um não escuta, mas alguém está escutando. Eu talvez não escute, mas outra pessoa está escutando. Inclusive nós tínhamos um ouvinte que faleceu ontem, que Deus o receba nos seus braços, nosso querido irmão Jorge. Ele estava na cama e o radinho do lado, acompanhando o pastor Márcio, ouvindo o pastor Márcio. E o que o pastor Márcio está lá? Graças a quem deu a semente para mim chegar onde eu cheguei. Ele partiu, ganhei essa alma. Você me deu a semente, eu semeei. Talvez você não escute o programa Voz de Deus, porque hoje em dia o mundo é da internet, mas alguém ainda não se adaptou com esse mundo novo aí virtual, que é muito perigoso, inclusive. Ele vai entrando aos pouquinhos, é tique aqui, tique ali, toque aqui, toque ali, depois ó, você não tem mais força de orar e não força de jejuar. É 24 horas online, mas conectado com o mundo. Não sou contra. E com Deus você é conectado? Adianta eu falar para você que tem que orar, que tem que jejuar? Será que está adiantando eu estar aqui te dando essa injeção de ânimo? Ou daqui a pouco você já vai esquecer? Você não vai ter mais aquela necessidade de orar. Membros da igreja Deus é Justiça, orem no mínimo meia hora por dia. Se puder orar 15 minutos de dia e 15 de noite, para mim, olha, você é um membro de valor. Agora, se você, membro da igreja Deus é Justiça, não conseguiu orar meia hora por dia, infelizmente, você está se desviando do caminho, e a hora que vir um furacão, você não vai resistir. Membros da igreja Deus e Justiça, jejuem 2 vezes por semana. É o mínimo. Quando você levantar, não importa a hora, dizer para o teu estômago, eu não vou te dar nada, viu? Hoje eu vou jejuar ao meu Senhor. Aleluia. Comece o teu jejum lendo a palavra, tirando o maná, te ajoelha, ou faça algo para chamar a atenção de Deus. Membros da Deus é Justiça, por favor, respeitem as regras, os ensinamentos dados no andar, no vestir, no falar, no proceder. Meu Deus, confirma neste momento. Confirma, meu Deus, a bênção para toda a membresia, para toda a família Deus é Justiça. Também para os dizimistas. Pai, se não fosse eles, eu não estaria mais aqui falando. Sou o pastor da igreja pentecostal Deus é Justiça. Meu Deus, visita o órfão, a viúva, o necessitado. Que a igreja Deus e Justiça possa ter condições para poder abranger as suas ajudas. Meu Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê humildade. Capacita-me, Senhor. Eu quero andar, eu quero enxergar, eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero falar como o Senhor fala. Não deixe eu vacilar, não deixe eu cair, segura na minha mão. Eu sou um homem fraco.
Eu sou um homem, Senhor, falho. Eu sou um homem, Pai, necessitado e carente de Ti, Senhor. Eu preciso mais. Eu preciso buscar mais. Senhor, é um rebanho que está aqui comigo. São almas que estão aqui na minha responsabilidade. Pessoas que eu vou ter que ensinar. Pessoas que eu vou ter que doutrinar. Pessoas que, como eu amo e as respeito, vou ter que puxar a orelha. Porque se eu deixar tudo à vontade, se eu não usar o cajado que Deus me deu, o inimigo vai oferecer os seus manjares, os seus pratos. E como a gente é carne, a carne é fraca, vamos se submeter aos desejos do mundo, aos desejos da carne, aos desejos de Satanás. Meu Deus, neste momento, visita cada membro. Desperta-os, ó Deus. Eles precisam fazer alguma coisa para contribuir para que o Evangelho cresça. Eles precisam criar ideias, eles precisam inovar, eles precisam fazer alguma coisa. Eu faço live, eu tenho a rádio 24 horas, eu me viro, eu faço os vídeos, eu estou sempre pregando. E os membros? Estão sendo carregados no carrinho de mão até quando? Membros da Deus é justiça. Membro é prego e parafuso que está no banco. Você tem algo a fazer. E pode ter certeza que eu não limito você trabalhar na obra de Deus. Muito pelo contrário, te dou bastante oportunidade. Pode passar de mim, não tem problema. Faça a obra, ganhe almas. Entregue revelações, dê liberdade ao Espírito Santo. Mas uma coisa eu peço: jejum e oração. Duas armas potentes. Se você deixar de orar um dia, é um dia que você deixou de ser abençoado. Infelizmente. Senhor, desperta nós para um avivamento de oração, o ministério da intercessão, o ministério da oração. Meu Deus, que nós venhamos respeitar as outras igrejas, os outros pastores. Ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. A diferença está na fé de cada um, no trabalho de cada um, mas que o ideal seja o mesmo: ganhar almas. E aqueles que nos apedrejam, que nos julgam, que até dizem: eu não piso lá, não vou na igreja desse pastor não, nós entregamos nas tuas mãos. Senhor, nós não podemos ter orgulho, nós não podemos ter, ó Deus, vaidade, nós não podemos ter, ó Deus, soberba em nosso coração. Nós entregamos nas tuas mãos os divisores, os contendeiros, aqueles, ó Deus, que armam barraco, aqueles, ó Deus, que fazem a vontade do diabo, fazendo fofoca, leve e traz, contenda, e fazem discórdia, até fake fazem, olha, para poder impedir o povo de vir na igreja. Deus é justiça. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Seja feita, Pai, a tua vontade. Dai-me saúde mental, saúde espiritual, física, moral. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos aqueles que nos injustiçaram, aqueles que nos difamaram para prejudicar os trabalhos dessa obra. Não vai ser um membro que vai ser atingido da maneira que eu fui. Vai ser quem está na frente do trabalho. Quando o gigante vir, quem vai ter que enfrentar o gigante vai ser o que está na frente do trabalho. Não vai ser o que está atrás. Não vai ser o que está do lado. É o que está em linha de frente. E eu estou aqui para lutar por ti. Eu aposto no teu ministério. Eu acredito na tua chamada. Eu sei o teu potencial. Se você jejuar, orar e vigiar. E ouvir o que eu estou ensinando. Ouvir o que eu estou falando. Eu não sou qualquer um. Eu vim de um ministério que 23 anos aprendendo, levando paulada, sendo sacudido para mim chegar até aqui. A minha chamada foi árdua. Eu louvo a Deus por tudo que eu vivi na igreja pentecostal. Deus é amor nos anos 80 e 90. Foi a melhor época da igreja. Agora eu não sei como está. Por isso, em nome de Jesus, eu oro. Eu oro por ti, vocês oram por mim. Como eu disse na live ontem, o pastor tem que dar o exemplo, né? E os membros estão dando exemplo? O pastor tem que andar direitinho. E as ovelhas têm que andar como?
somos todos iguais, que não tem cargo que é mais do que o outro. Claro que a posição eclesiástica faz nós respeitar a autoridade de cada um, sim, mas somos todos iguais. Lá naquele dia não vai ter, eu sou pastor, eu vou morar no céu. Deus quer salvar a tua alma, não quer salvar o teu crachá, não quer salvar o teu cargo. Ó Deus, confirma neste momento a bênção para quem está de mãos dadas, segurando este ministério, cuidando para essa obra não fechar. E ajuda como pode essa obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, por todos que estão comigo. Hoje é o segundo dia da live, vem aí o terceiro, né? Dia da live em favor da Igreja Pentecostal Deus é Justiça. Mas vocês estão vendo que eu também estou orando pelos outros ministérios. Meu telhado é de vidro, né, irmãos? Por que eu vou atirar pedra, irmão, na igreja dos outros? Eu tenho que orar por eles. Ninguém está livre de fechar a igreja, é uma pandemia. Isso aí vai durar muito tempo ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós que pagamos aluguel, que estamos principalmente na vila. As igrejas Deus é Justiça não estão na faixa principal onde passa o ônibus e todo mundo vê. A igreja Deus é Justiça está no beco. A de Porto Alegre ali, irmão, está do lado de um beco. Tem gente que passa que nem sabe que existe a igreja ali. Por falta de evangelização? Não. A placa está bem na frente. É, no beco, é onde Deus quer, no avalado, aonde estão os menos favorecidos. Alvorada, todo mundo fala sobre o tal de barracão. São pessoas simples como eu. A igreja está ali do lado. Não está ali na faixa central. Não julgo quem botou ali. Amém. Vamos ganhar alma, né, irmãos? Aliás, tem alma para todo mundo, né? O sol nasceu para todos, não é verdade, pastores? Não adianta vocês brigar comigo que a igreja de Deus e Justiça está cheia. Tem dia que ela tá mais ou menos, tem dia que ela... Estamos aí. Sai para fora, pastor, sai para fora, sai para fora. Sai da tua casinha, vai para fora. Vai buscar pelo teu povo. Eu critico o pastor que gosta de tirar a lã das ovelhas. Vinde a mim. Agora, ide ele não quer ir. Hoje fui levar a ceia para uma futura evangelista aí, ó. Claro, tomei cafezinho, claro. Também não sou bobo, né, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado a todos. Deus proteja a todos, Deus abençoe e continue dando a semente a quem semeia. Que a palavra de Deus possa falar no teu coração e que você continue orando por mim e pelos meus filhos. Muito obrigado, irmãos, de todo o meu coração. Até amanhã, depois do culto, se Deus permitir, no terceiro dia da live de oração em favor do nosso ministério, da nossa igrejinha pentecostal Deus é Justiça. Até amanhã.